Fiscal 2026, estamos com ela, a ilustre Adriana New Dog. E aí, Adri, tudo bem? Boa noite. E eu tenho mais outras pessoas aqui comigo. Gabriel Picapel e Tatiana Baker. Aê! Picapel. E agora a Adriana, de novo, New Dog. Oi, Adri, tudo bem? Como é que vai? Pode cumprimentar ela. Muito obrigado pela sua presença e ter topado essa loucura que você vai passar agora. Não sei se te avisaram, né? Religião, política, futebol, é só isso que a gente fala Menos aqui no sexo, não podcast. vem com sexo que eu tô Tá cansado. tranquilo, então tá bom. Tudo bem, Dri? Obrigada por ter topado, né? De bate-pronto ainda. Exato. Então vamos começar com religião, né? Porque New Dog para muita gente é religião, não é? Com certeza. Não tem cliente lá que vai fielmente há quantos anos e tudo isso? Primeiro assim, para quem não conhece New Dog em São Paulo, é meio biruta, né? Não tá nem no mundinho. Porque é uma empresa já consolidada, de tradição. Eu queria que você contasse um pouco como começou o New Dog, como que foi a sua história com o New Dog, como surgiu essa marca tão interessante e icônica aqui em São Paulo. Olha, o New Dog existe mesmo antes do primeiro homem pisar na Lua. Caraca! O New Dog nasceu dia 7/7/1967. E ele foi aberto pelo meu pai, com todo o apoio do meu avô, né? Meu pai é Hélio Palermo Filho. E, enfim, a gente é conhecido um pouquinho como o queridinho do after, né? O pessoal vai pós-balada. No esquenta, que para mim devia chamar before balada, né? Exatamente. Não é before, né? Mas é o esquenta. Mas o esquenta lá tem tudo? Tem tudo quanto é bebida? Lá a gente só tem chopp de bebida alcoólica. Eu vi que teu balcão é bem grande, né? Se sabe que era maior, né? Era Quando maior? nasceu, tinham 15 banquinhos, aí cresceu para 95. E aí os clientes foram casando, tendo os filhos, e os carrinhos de bebê não cabiam entre os banquinhos. E aí, por pedido mesmo dos clientes, o meu pai ampliou para as mesas e hoje nós temos 500 lugares. Nossa Senhora. Bom, eu cortei ela, continua. Você estava falando all for. Eu sou meio inglês, eu sou meio ruim. Fora daqui, fora de lá. Aquela bebida que você está afim de tomar uma, vai lá também. Não, lá só chopp. Chopp. E então o pessoal vai antes da balada, vai depois da balada e durante o dia também tem bastante movimento, porque existem muitos prédios, né, de executivos. E o New Dog, ele sempre foi conhecido porque o meu pai sempre se preocupou e cuidou de atender a necessidade do cliente. Então, até na época que era permitido fumar cigarro dentro do estabelecimento, nós nunca vendemos cigarro. Mas se alguém fumava, tinha área de fumante e algum garçom ia até o barzinho da esquina e comprava o cigarro. Olha que legal. Então, a gente sempre teve essa atenção, né? E um diferencial de sempre também foi que o cliente pode montar o sanduíche dele. Então, ele escolhe o pão, a carne, o acompanhamento. Ele pode montar o sanduíche do jeito que ele quiser. Até hoje? Até hoje. Então, ele Verdade. pode ir... Olha, naquela época tinha isso? Tinha isso. Cara, essa eu fiquei... Eu achei que... Bom, meu carro-chefe, minha paixão é o X-salada, cachorro quente, cara. X-salada. Salada. E Mas, qual que é o e aí? lanche que mais sai? X-salada. X-salada, né? X-salada é o tradicional, né? E ele é muito famoso porque nós trabalhamos com o tomate verde. Então é algo que ele não é nem rosado, ele é verde. E aí a crocância que dá É diferente. com alface e no pão e na carne fica assim, sensacional. Sem falar que a maionese verde, que muitas pessoas, né, muitas casas têm hoje, ela foi criada pelo meu pai. Olha só, meu. Um diferencial Faz também, Se né? tivesse patenteado, eu tava milionário. E a batata, pra gente dar uma chuchada nessa maionese, que é uma delícia, também tem um diferencial, não tem? A nossa batata, ela não é congelada, ela é in natura. Então a gente compra aquele sacão da batata. Antigamente a gente descascava a batata, primeiro com a farinha, depois Fazia uma tudo. com aquele
Raspador. Raspador. Hoje existe como se fosse um equipamento que tem uma lixa, que aí também é um desafio. Que Se nem o colaborador casca-laranja. esquece a batata lá dentro, a lixa come a batata e Ela aumenta o vai desperdício. continuando. Né? Mas até hoje a gente faz o corte dela um a um. Eu sempre, quando eu vou contar essa história, esqueço do nome daquele equipamento, como Do se fosse aparelho, aquele que amassa a sei. latinha. Que tem para cortar a Isso. batata palito certinho, Por quê? Porque a gente fazendo assim, o palito ele fica mais alongado. Sim. Porque existem máquinas que você coloca a batata e aí corta várias ao mesmo tempo, só que aí saem de tamanhos muito diferentes. Tem a padronização. Então a gente gosta de ter o fio mais alongado possível. Sem puxar o saco, É. a crocância da batata, eu acho que não tem igual. Fora, você tem 2 tipos de batata. Tem? Tenho sim. A gente tem a batata que é palito, né? E tem a que o pessoal às vezes pede também Rústica, na né? balada, que é aquela batata smile da Ah, da Maquin. carinha. Que aí Da aquela carinha. da carinha ela é congelada, mas vende muito mais a palito. Os adolescentes gostam um pouco daquela, que é tipo um purezinho, né? Sim. E a produção de vocês recebem os hambúrgueres? Ou são... já. Era só para ver como ia ser o olhar. Então, até um pouquinho antes do Covid, né, da pandemia, a gente boleava cada hambúrguer com o boleador de sorvete. Aí nós colocávamos num papelzinho parafinado, amassávamos com outro papelzinho parafinado e fazíamos também um a um. De lá para cá, nós compramos, ainda a gente compra carne, a gente faz o nosso blend com uma pequena porcentagem, Receita autêntica do New Dog. uma pequena porcentagem de gordura, né? Porque tem muitos lugares que põem bastante gordura e isso não contribui com a nossa saúde, né? E eu almoço lá quase todos os dias, então eu procuro fazer tudo da melhor qualidade possível. Então hoje a gente tem aquele equipamento que ele modela sozinho, a gente não precisa pegar um por um para fazer, né, a bolinha do E outra, hambúrguer. mais rápido pelo movimento que ela deve ter. E a produção é diária ou Todos é os dias. todos os De dias? segunda a segunda. Então todo mundo que vai lá come um hambúrguer fresquinho. Não é congelado, não tem conservantes, então a produção é todos os dias. Tá. E vocês que, assim, estão há muitos anos no mercado, o que vocês sentiram de maior mudança nos últimos 20, 30 anos para cá? O mercado de hambúrguer mudou de forma geral, né, em São Paulo e tudo mais. O que vocês mais apontam como principal abertura para novos entrantes, concorrentes no mercado? O que mudou durante esse tempo? Olha, mudou muita coisa, né? Se a gente pensar que a gente nasceu logo depois da Segunda Guerra Mundial, passamos por vários planos, né? A gente estava falando do Collor, né? Que ele confiscou todo o dinheiro e deixou lá 50 cruzeiros. Meu pai tinha uma caderneta que os clientes fiéis, ele anotava e rezava para a pessoa voltar para pagar depois, né? Para poder... E depois nós tivemos o Sarney, né? Os Esse é um absurdo. Lembra dos fiscais do Sarney? Absurdo Subia esse. 1 centavo no mercado, Você lembra desse? fechava o mercado. Do Sarney? Absurdo. Então, assim, muitos desafios de lá para cá, né? Em relação à própria pandemia, né? Como é que foi a pandemia? Era Negócio, pequena, ele né? é muito forte o salão. Né? A gente tem um delivery forte também, tem bastante movimento, mas não se comparava, principalmente antes da pandemia, com o que era o salão. Então, fechou a casa inteira e virou só o delivery. Né? 140 colaboradores diretos, 65 Você teve que virar a chave rápido? terceirizados. Você já estava bastante no delivery ou foi na pandemia que vocês... Antes da pandemia era 0,9% o faturamento do nosso delivery. E aí a gente precisou dar conta de segurar da forma que deu para segurar, né? Então, assim, tiveram muitos desafios e mudanças também, né? Antigamente, os empresários, eles tinham uma carreira muito solo, né? Eles não compartilhavam, eles tinham muito medo de concorrência. Não tinha esses milhões de masterminds, de mentorias, de
de teoria no Google para estudar, né? Dia. Inteligência artificial hoje em dia. Sim, então era uma carreira solo e não tinha tanta facilidade também para saber o que tinha no exterior para a gente usar aqui, enfim. Então eu acredito que isso mudou bastante. E o próprio hábito de consumo tem mudado significativamente, né? Até agora, a última delas é o próprio Mounjaro, o Ozempic, eu brinquei que eu vou criar, né? O Ozemil e o Niljaro. Aí, E hoje já a gente vou começar a fazer mini hambúrgueres para atender esse público. Já temos. Não, ela vai Nós fazer já hambúrguer temos. bombado. porque isso teve uma mudança de consumo Sim. também por conta disso, Não é né? Porque Minions. Imagina ela colocando a injeção, assim, vai fazer porque já está tendo uma repercussão que por conta disso já diminuiu o consumo. Então, a venda vocês já sentiram por conta disso. Então, no nosso caso, é muito interessante, porque a gente está localizado no Itaim Bibi, né? É uma região nobre, né, da cidade de São Paulo. Nós temos clientes fiéis que vêm o pai, o filho, né, geração e geração, né? E eu acredito que quando a gente tem um cardápio que tem a flexibilidade de atender o público, que a gente não tem queda de venda. A gente tem migração, por exemplo, da pessoa que come 3 vezes o x-salada por semana, ela vai comer uma o x-salada e 2 vezes a salada, que é uma delícia a nossa salada, né? Então, hoje, eu vendo muito mais saladas do que eu vendia Ela aumentou o mix, né? antigamente. Então, com o passar dos anos, a gente foi também olhando para o mix. Uma outra mudança que a gente fez, eu percebi que as pessoas às vezes tinham preguiça de montar o seu sanduíche. Então, nós criamos alguns que já são montados. Então, a pessoa que não quer nem pensar, ela fala, eu quero esse. E tudo bem. Então, eu acho que uma grande sacada do meu pai, que eu acredito que permeia a nossa cultura, é essa questão de atender a necessidade do cliente, de você realmente perceber o que de fato o seu cliente gostaria e você atendendo, é uma forma de fidelizar, né? Sim. E ao longo dos anos, a gente vai fazer, né, 60 anos, né, já. E para uma hamburgueria isso é muito tempo. É pouco, não estamos falando, né, de pouco tempo, muito As tempo. empresas que chegam a 100 anos representam menos de 1% no mercado mundial, né? Então, eu acredito que, por mais que a gente já tenha 60 anos, você entra no New Dog, o New Dog é super atual. Exato. Então, nós fomos o primeiro restaurante a trabalhar com comanda eletrônica, né? O Alexandre, o meu irmão, ele é super antenado em tecnologia, ele adora, então ele fica super à frente disso. Ele saiu no jornal com a Dell, né? Então, eu acredito que a gente é referência nesse aspecto também para as novas hamburguerias, né? Então, eu acredito que um grande desafio que eu, segunda geração, e os nossos filhos, né, dos meus e dos meus sócios, que a gente tem ao longo do tempo para seguir um legado, né, é conseguir tangibilizar a inovação dentro da tradição. Porque se for para a gente fazer alguma coisa totalmente diferente, é melhor montar algo do zero. Exatamente. E você sabe que tem uma história que a gente estava conversando nos bastidores, muito legal, que é a história quando eu tinha 17 anos, que eu conheci o New Dog. Ela conta um pouquinho mais, né? Mas aí tinha os rachas na Pan-Americana e o pessoal se encontrava na Praça Cidade Jardim, onde tinha uma barraca de cachorro-quente. Aí a gente ia lá no Paz Mendonça, que tinha um mercado no final da Marginal de Pinheiros. E aí quando batia a polícia, chegava a polícia, todo mundo saia correndo e ia para onde? O New Dog. E aí, continua, o que teu pai fazia. Eu ouvi dizer... Olha aí, essas coisas vocês sabiam. Não. Primeira mão, hein? Histórias de Adriana. Conte.
que os meus pais participavam desses rachas. Eita, nós! Então eles acolhiam todo mundo. E quando o bicho pegava, eles mesmos ligavam para a polícia para o pessoal ir para o New Dog. Esse era o verdadeiro marketing antigamente. Caraca! Porque aí Você acredita, enxerga. Zaca? Olha, que legal, que loucura, né? Que legal. Isso é uma das histórias, Olha a nossa. sacada que ele já tinha naquela Sensacional. época. Cabeça à frente, Sensacional. exato. E nos dias atuais, o que você aponta como a maior dificuldade de uma hamburgueria hoje em dia? Eu costumo olhar as coisas como desafio, porque quando a gente olha para um desafio, a vontade é a gente superar aquele desafio, né? E eu estudei muito essa parte de gestão de pessoas, né? De conhecer o ser humano de forma bem integral mesmo, né? E eu até desenvolvi um método que chama Empreenda em Si Mesmo, porque eu acredito que tudo começa dentro da gente, que a vida é um reflexo do que a gente é dentro, a gente projeta lá fora uma perspectiva daquilo que é conhecido, né? Então eu acredito que hoje o maior desafio de um empresário, de um empreendedor, de um líder é saber lidar com as pessoas. E o que mais é importante, o que o pessoal tem esquecido, é a verdadeira presença. É quando você está na frente de uma pessoa, você esquecer de tudo e estar ali com ela. Então eu acredito que um investimento muito importante seja a gente realmente investir em conhecer a nós mesmos para poder compreender um pouco melhor o outro ser humano. Porque a gente é um universo de emoções, né? Como se fosse um vulcão em erupção, né? Todos os dias. Todos os dias. Aí se encontra dois vulcões em erupção que está ali com baixo nível de consciência, vai dar pau. Então, se eu conheço a mim mesmo e consigo compreender melhor o outro, a parceria vai sair de forma saudável, porque aí eu não vou querer só eu ganhar e ele perder, vai ser uma parceria de verdade. Tranquila. A harmonia das relações se dá de uma forma diferente. Porque, olha, eu vou te falar uma coisa. O dia que eu estou bem, a casa fatura mais. É mesmo? É mesmo. Parece que... O dia que eu estou bem, Energia, os emana energia. colaboradores estão de uma outra forma, porque tudo é energia. Mas eles sabem quando você está bem e quando você não está. Porque eu lá, eles só de olhar para mim, falam, ih, azedou o pau do frango. Hoje o bicho vai pegar. O negócio fica ruim. Eu, Tatiana! Ela olha, mais uma vez que você gritar comigo, você vai ver o que vai acontecer. Eu falei, ixi, agora pegou mais. Verdade. Mas é verdade. Me dá uns 5 minutos. Você não tem uns 5 minutos? Eu acredito Pra que todos. todo mundo tem. E tem que soltar os 5 minutos, não fica pode segurando. soltar, não. Solta. Solta longe. Por quê? Os colaboradores... Solta em mim, fala, não, solta em mim. Fique em mim, fuque em mim, fuque em mim. É fuque em mim que fala? Como é que fala em inglês? Os colaboradores, eles têm que ter um ambiente de trabalho tranquilo, porque senão isso pega. E é isso que a gente tem que transmitir, porque já basta que eles vão estar atendendo o cliente que pode chegar sem estar bem. Porque eles têm que estar preparados para isso também. E você tem que fazer essa preparação, porque eles têm que atender bem todo mundo que chega lá, né? Não Já pensou se todo mundo que chegar no seu estabelecimento sair melhor do que entrou? Ah, sem dúvida, né? Só o prazer de comer é uma coisa que é maravilhoso, né? Ó, e diga-se de passagem, eu tenho um médico lá na rua Joaquim Floriano, Márcio Tosa. Vai lá no Márcio Tosa, que ele é muito bom, viu? Ele cura todo mundo, mas agora não é hora de falar isso. Fui lá, tava morrendo de fome, o cara lá me arrumando lá, me acertando lá os chakras lá. Aí nem falei nada para ela, dei a volta no carro, deu um quarteirão, entrei lá no New Dog lá, pedi um x-salada e um x que eu queria comer, calabresa com vinagrete. Ela olhou para mim assim, ela falou, você vai comer tudo isso? Meu, eu comi com prazer, que nem sono deu. Que tem hora que você come e dá sono, não dá? Tem hora que dá. Mas aquele prazer, lembra? Foi.
A Marina que estava comigo, a Marina, quem que era que estava nos três? Era a Maiara. Maiara olhou assim e falou assim, pai, vai? Eu falei, lógico que vai. Lógico que vai. E não é Juro. gostoso ouvir isso do cliente? E foi. Bom. Legal. Mas Agora, aí a diferença, né? Que quando a gente faz os produtos todos os dias, da forma que é feito, e é super bem servido, né? Tem gente que Sim. divide o sanduíche, você Sim. comeu 2. Né? Exato. Então a gente come e sai de lá bem, né? Não sai aquela coisa tão... Né? Que às vezes a gente fica Esturricado. estufado, né? Empachado. eu Não. falo que o Ricardo não pode ser muita referência, tá? Porque assim, não. Porque toda vez, são 4 filhos, né? E toda vez que ia buscar cada um na balada, para onde a turma toda esperava que você ia levar na madrugada. Pro New Dog. Exato. Os mais novos, eles falam, nossa, nós perdemos essa fase, só minhas irmãs que iam. Não, e era legal, que eu tinha um cabelão grande. Imagina eu de cabelão grande, eu parecia o Bozo, né? Aí, às vezes tinha hora que eu ia buscar de pijama. E entrava Eu entrava de no pijama no New Dog, de chinelo. Aí tinha o meu filho falava, pai, não vai dar acesso. Eu falei, então vai na frente que eu vou atrás. Senta na outra mesa. Ele sentava no cantinho. Ah, E o tem cada cabelo? história. Eu não duvido nada que isso Não, eu seja também verdade. não. 100%. Uma vez, não, essa história é engraçada. Uma vez eu tinha um XR3, aí eu quis reformar ele conversível e não sei o que lá. Lembra a história? Ele era vinho. Não tem nada a ver com a outra, tem sim. Ele era vinho, eu pintei de vermelho, fiz capota caramelo, coloquei por dentro de caramelo. Eu levava as crianças na escola, a Marina fazia assim, ó. De vergonha. Eu falava, pode sair do carro. Fazia questão de falar na porta. Queria morrer com isso. E é a mesma coisa a história quando eu ia pegar eles. Eu queria ser sempre eu para pegar. Porque eles esperavam para comer. Ia de van, era 7, É, tinha uma van de 7 10, lugares grandona, eu queria, e e eles esperavam descarregava eu. todo mundo lá. Então, assim, é isso que eu falo. Esse é o Vai prazer de geração para da geração. curtição. Isso é um diferencial. E você sabe que você falando isso... E o horário, né? Porque estava na madrugada, porque não é todo lugar que está na madrugada, né? E você falando isso, meu pai faleceu, né, em 2017, e eu estava andando ali na rua, e aí eu fui abordada por uma pessoa que morava ali no bairro, né? E aí ele falou assim, ui, né, meus sentimentos, eu sei que o seu pai faleceu, né? Eu falei, obrigada. Ele, por favor, o que vocês vão fazer com o New Dog? Ficou em segundo Aí eu plano. fiquei até assim, eu falei, não, tá, né? Tá tudo Vai bem. continuar tudo, né, tudo normal, tudo bem, né? Ele, puxa, que bom, porque o New Dog ele faz parte do patrimônio histórico da cidade de São Paulo. Aí me veio uma responsabilidade, assim, de falar, né? Como é importante a gente fazer parte da memória afetiva Das pessoas. de uma cidade, né? Tem gente que mudou para o exterior, que quando chega no Brasil, sai do aeroporto e vai direto para lá, né? Então, vai na maternidade, saiu da maternidade, vai com aquele bebezinho, eu falo, meu Deus, Não era para estar aqui. Então, assim, é muito gratificante poder fazer parte da história de muitas pessoas. E porque Quantas vocês histórias, estão numa né? localização realmente que o vizinho tinha Você por viu? que se preocupar, né? Porque para Você viu? quererem aquele terreno e virar qualquer outra coisa, né? Tá? É uma coisa maravilhosa ali, né? Somos bastante assediados. Imagino. Deixa lá. Exato. E durante essa trajetória, vocês, por acaso, criaram alguma coisa que na cabeça, assim, eu acho que vai dar muito certo e deu muito errado, ou o contrário, não, esse lanche aqui, ou isso aqui que a gente vai colocar, não vai dar certo e de repente explodiu. Teve alguma surpresa, assim, que vocês já passaram, que você lembra, assim, de cabeça? Olha, eu acredito que tiveram várias, mas você me perguntando aqui, eu vou citar aqui. Nós inventamos, até na época do meu pai, de colocar frozen. Não vendeu nada, a máquina Nada. só dava manutenção, porque não tinha giro. Foi um fiasco, né? Aí nós tiramos do cardápio, eu acho que isso deu super errado. O que deu super certo foi que, quantos anos atrás, não vou me lembrar para te falar honestamente, mas eu falei, pai, vamos fazer os babies, né? Porque é super bem servido, né?
tamanho do Beirute, da Aham. batata, né? E às vezes a pessoa deixa de comprar porque queria um pouco menor. Pequeno. E aí eu sugeri da gente criar os babies, né? E ele falou o quê? E falou que tudo bem, né? Então nós colocamos os babies, estão até hoje, dão super certo. Olha, Então deve ter mais ter 1 um milhão de monte coisas pra assim, criar. né? Que aconteceram, por exemplo, na pandemia, como a gente fechou a loja, nós falamos, puxa, como é que a gente vai fazer para estar mais perto do nosso cliente, né? Nós abrimos alguns pontos de delivery, mas daquele esquema de dark kitchen, Tá. só com plataforma, né, de atendimento, e também não foi tão legal, né? Aí nós acabamos fechando. Acho que eu me lembre. Legal. E hoje, falando- hoje o teu delivery sai tudo direto de lá da unidade mesmo. Tudo de lá. Falando por mim, uma das coisas que eu acho mais legal do New Dog, além, obviamente, da qualidade da comida, é o ambiente. Em que sentido do ambiente? Ao mesmo tempo que você está sentado numa mesa, do seu lado tem uma família, na sua frente tem uma galera que acabou de sair da balada, no outro lado aqui tem uma galera que está indo para a balada, e desse canto aqui tem um casal romântico comendo lanche. Então é um lugar que é democrático, ele não é nichado, isso que me chama a atenção muito no New Dog, sabia? Você sente isso também? Sim, é para todos os públicos, né? E isso é muito legal, mas também é um desafio, né? Total. Porque às vezes tem algum show em São Paulo. Nossa. Saiu do show, vai todo mundo para lá. Exato. E aí o que acontece? Às vezes tem aquele casal romântico ou a família que tá de boa, só foi fazer um De jantar e repente chega chega o a pessoal. enxame. Dá o boom. Avalanche. E o Ru, né? E às vezes com uma certa inconveniência, às vezes bebeu um pouquinho mais. Faz Então, parte, né? aí o desafio do time, gente, meu time é Jogo de cintura. sensacional, eles são espetaculares, assim. pra Remanejar. poder- Não, senta Legal. aqui, não faz ali. Sem falar que de vez em quando chega alguém da mesma balada que brigou na balada E se encontra lá. e a gente não sabe. Óbvio. Quer brigar lá dentro? E aí, às vezes, quer brigar lá dentro. Segundo então, round. a gente tem que estar super antenado mesmo para se antecipar. Eu tenho uma curiosidade muito mais que... Não sei se é mais que você, acho que é igual. Decoração e criação. Que parede maluca e muito legal. As Quem que cadeiras, teve aquela criação? Não, a criação da parede caindo, acho que é queijo, né? Caindo assim, Você está os falando detalhes. dos pilares de fogo, É. assim? A gente fez a última reforma agora, tem acho que 2 ou 3 anos, e aí nós chamamos um arquiteto, e quem cuidou e que olhou e que apresentava tudo pra gente era o meu irmão caçula, que é super pra frente, né? Super inteligente. Então foi um pouco do que ele trouxe junto com o arquiteto, um pouco do que a gente também E deu de aí- pitaco, e aí saiu daquele Saiu bem jeitinho. legal, difícil de ver Sim, também. o dia que a gente estava lá foi uma das coisas que você comentou. Que admirando, né? É. Ele queria saber de quem tinha sido a ideia, era a curiosidade. Matou? Matei. Prazer, né? Delícia. Que legal. E assim, histórias não faltam lá, igual a gente comentou. Alguma engraçada que vem assim na sua memória, assim, de algum pedido feito, ou alguma situação que aconteceu, ou na cozinha, ou no salão, que você consiga lembrar e contar pra gente? Um cara que esqueceu alguma coisa lá. Olha, tem de vez em quando chega o pessoal da balada, a boqueta onde saem os sanduíches Tá. fica ali na passagem, né? Então, às vezes, se você bobear, às vezes a Ixi. pessoa, quando vai pro banheiro, tenta beliscar Oh, pegar uma batatinha, batatinha. né? É. Então, é engraçado pra Batatinha. gente É que a vê, molecagem, né? né? É pela molecagem, Então tem né? isso, a gente tem uma fonte no estacionamento que vira e mexe, o pessoal às vezes sobe ali para brincar e às vezes acontece de Aí cair, sim. né? Às vezes, né? Às vezes Depende acontece. do grau da bebida. Depende do grau que a pessoa está. Que mais que eu posso trazer? Aí teve uma época
que teve um cliente que filmou beijando a testa de um dos nossos coordenadores e falou que dava sorte. Então, na madrugada, formava filas de pessoas para Deus. beijar a testa Não! Criou uma tradição. daquele colaborador. Então, tem um monte de histórias assim que a gente pode trazer para... Isso é novidade. A gente Boa, precisa né? estabelecer isso na Ricapel, né? Não, Todo vai cliente beijar eu que não. entrasse, beijar Vai essa beijar eu não. cabecinha linda aqui. Você não acha, Zaca? Ó, Zaca, brincadeira, Aí, né? ó. Vai beijar minha curuca? Aí não, né, caramba? Caramba. Eu acho que não vai dar muito certo. Ah, eu apoio. Eu acho que seria legal. E questão de famosos, porque eu já vi. Eu fui lá e já vi coisa assim. É tranquilo, é sossegado? Tem... Como que vocês lidam com isso? A gente lida de forma natural, Mesmo. como um cliente normal, comum. Quando a pessoa é muito conhecida e a gente vê que pode ter alguma Qual que foi o mais conhecido? questão de assediarem, de abordagem, atrapalharem. aí a gente coloca, quando o mezanino não está funcionando, a gente leva para o mezanino e atende lá. Qual foi o mais conhecido? Ai, Mais tem chique. um monte. Fala um aí, qualquer um. Chique. Faustão foi lá? Ai, vão esses da televisão, aquele pessoal que faz aquele programa de alimentação. Já foram vários jogadores de futebol, cantores, né, de músicas sertanejas e não sertanejas. Tem pessoas que vão lá quase toda semana da Jovem Guarda. Ah, que legal. Então tem, assim, várias pessoas que vão, sabe? Pessoal da Ricapel. Pessoal da Ricapel, super chiques lá. e famosos. Não, eu sou fashion, eu não sou chique. De chique não tem nada aqui. Ai. Boa. São coisas, né, da Mas você possibilidade forçou, mesmo. né, meu? Eu, Não. porra. Eu tô assim, Puxa não fui na igreja hoje, é que eu fui numa reunião, por isso que eu tô assim. Caramba. Essa roupa é de domingo. Na De ir missa. pra missa? Pra ir na missa. Nossa Senhora. E assim, fazer a madrugada em si, qual que é o maior problema que você enxerga, desafio para conseguir manter a mesma padronização, qualidade, em todos os Equipe. horários, por toda a equipe? Como que é esse dilema? Porque a gente sabe que você ter uma hamburgueria hoje só abrindo à noite já é algo complexo. Imagina você girando, né? Como que é isso, o dia a dia? No dia a dia, o grande desafio é realmente a gente capacitar o time, né? Mas eu acredito que quando a gente vive a cultura da empresa e a equipe acaba replicando aquele comportamento mesmo quando você não está, né? Senão eu teria que estar lá 24 horas e aí seria impossível, né? De vez em quando eu durmo. Um pouquinho. E um grande desafio são os horários, né? Porque todo mundo geralmente almoça no mesmo horário, Sim. o jantar é no mesmo horário, sai da balada perto do mesmo São horário. picos, né? Então tem alguns movimentos que chega todo mundo junto, depois sai todo mundo junto, e que bom que a gente é muito rápido, a gente recebe muitos feedbacks de nossa, a casa estava Elogios. lotada, eu sentei em 5 minutos. Fiquei na espera 5 minutos. São 500 lugares, gira muito rápido. Às vezes a fila do estacionamento é um pouco maior, porque a gente tem só 200 vagas, né? Então, às vezes demora um Só é pouquinho bom, né? para Eu ia falar pegar. agora. Só 200. Só 200 vagas. Porque aí demora um pouquinho, às vezes, para manobrar, porque um está chegando, o outro está saindo, né? E a gente usa algumas vagas do prédio da frente, enfim. Então, lá acaba se dando, o movimento é muito rápido, né? E no sábado a gente acaba contando com alguns extras. E aí os extras às vezes não estão tão engajados, né? Não estão tão acostumados naquele ritmo, aquele pique de quem está lá todo dia. Mas né? eu acho que um puxa o outro, né? Que Sim, vai puxando, o negócio anda. Tem que andar. E hoje, em 2026, olhando para trás, quando você está dentro da hamburgueria, te deixa mais feliz que você olha? Assim, qual momento, o que acontece dentro de uma hamburgueria hoje que te dá mais prazer, assim, e mais vontade de continuar e levar isso adiante? Bom, uma das coisas é perceber a contribuição que a gente faz na vida de cada pessoa que trabalha com a gente, de cada fornecedor, né? E de ver o cliente sair de lá melhor do que ele chegou.
Então, Isso é impagável. para a gente estar quase 60 anos no mercado, a gente tem acertado muito. A gente erra bastante, mas Ah. a gente tem acertado Mais que muito errado. mais do que Do que errado. né? Então, eu acredito que nesse momento o New Dog ele consegue contribuir de uma forma muito diferente com a vida, né? Até dos próprios empresários que estão montando seus restaurantes, que se inspiram na nossa história e falam, puxa, se eles chegaram até aqui, eu também posso chegar, né? Isso é uma dica muito Oh. boa para dar. Aproveitar para falar para todo mundo que tem que se espelhar. Porque não é todo mundo que chega nesse tempo. Sim. Nos bons exemplos. Uma empresa familiar, né, que a gente zela por isso, né? Agora eu estou junto com os meus irmãos cuidando para mostrar para os herdeiros o que é o New Dog, né? Aproveitando que minha mãe está aqui com a gente ainda e contando a história de lá, para que eles também, dentro das veias deles, corram a cultura da empresa. Né? Porque Permaneça, né? Exato. independente se eles decidirem trabalhar lá ou não, algum momento vai ser deles, né? Então agora também a gente está cuidando desse movimento, que é uma delícia para mim, mas eu sou um pouco mais aberta, né? Então eu sei que eu posso trazê-los e deixá-los assumir riscos calculados que não vão prejudicar o negócio, mas que eles percebam e aprendam com o próprio decidir, com o próprio agir, né? E Ela e por trás. Isso, e talvez contribuir isso também com empresas, né? Eu tenho sido chamada para dar palestras em muitos lugares e essa semana, no começo da semana, teve uma em especial que foi muito interessante, né? Eu recebi uma pergunta de uma pessoa que está na segunda geração, 21 anos ela tem, e ela perguntou uma dica do que ela podia fazer porque ela trabalhava com o pai, né? Era um momento só com 80 empresários, mas intimista, sim, né? Um grupo pequeno. E aí eu pude pegar nas mãos dela e falar para ela, né? Falar, olha, eu vou te falar a história toda para contribuir para quem está assistindo. Que legal. Eu falei para ela assim, olha, se eu puder compartilhar alguma coisa com você, é para você olhar para o seu pai, para sua mãe, para quem veio antes de você, com muita honra. Honrar muito tudo que eles fizeram até aqui. Porque quando eu estava à frente do meu pai, né, e falava assim, puxa, tem que ser assim, tem que ser assado, talvez eu não estivesse honrando a forma que ele tinha feito. Quando eu aprendi a mostrar, pai, eu faria assim, porque eu acredito que o resultado vai ser esse, eu nunca mais escutei um não do meu pai. Então eu estava no meu lugar, com humildade, reconhecendo o valor dele, porque eu só estava ali porque ele já tinha feito algumas coisas antes. E poder mostrar para ele, né? Olha, dá para fazer diferente, porque eu acredito que vai ser assim. E eu finalizava assim. Mas a empresa é sua e eu vou fazer exatamente o que você quiser. Aí você conquistava o coração dele. Então, isso E fez ele a falava, grande... vamos tentar. Isso foi a grande diferença, né? Então, eu poder contar isso para ela chorou na minha frente. E o pai dela estava lá e eu falei, olha, se eu puder falar alguma coisa para você, que você tenha a paciência, que você tenha a escutativa para saber escutar o que ela trouxer e ver qual tipo de decisão e de risco calculado que ela pode usar no negócio sem fazer com que aconteça um prejuízo enorme para o negócio, né? Então, eu poder contribuir isso com situações e aliviar a vida de pessoas com algo que eu já aprendi, eu acho que é muito gostoso, né? Para mim é muito gratificante. Que Passar legal. experiência, coisa que você lá atrás não teve tantas pessoas que passavam essa experiência. E hoje você está conseguindo isso. Porque hoje você está aparecendo muito mais e passando muito mais isso mesmo, né? Eu acho que é importante, sabe? Sim. Quando a gente passou por algo, a gente contribuir, a gente compartilhar, isso agrega valor na vida das pessoas, né? E acho que quando a gente é do bem e faz o bem, esse bem volta pra Volta gente em Com também. dobro. certeza, em dobro. Energia pura. Exato. Falamos isso Falamos- hoje, né?
Exato, falamos disso. E hoje estamos no presente, falamos muito do passado, mas quais são os planos futuros para o New Dog? O que vocês estão pensando? O que a gente pode esperar do New Dog do futuro? Os planos futuros do New Dog, eles são viver o momento presente, com a Olha aí. melhor presença que a gente puder, para oferecer para o nosso cliente, para o nosso colaborador, para o nosso fornecedor, para os nossos parceiros, o nosso melhor. Que legal. Nossa. Também. Viu? Maravilha. Ó, Diga. New Dog, Olha te lá. amo. Adoro. Se você gosta mesmo, esse aqui Gosto. vai... Você é louco, tô quase querendo ir hoje lá. Então. Vai estar aberto, né? Vai tá Vai estar Olha, aberto. meu, vamos lá Desculpa, no New não tem. Dog. Vai falar não, Você sai que carne tá aí, daqui, vamos no vai. New Dog, vem comigo. A Mauri Júnior que falava vem comigo, quem que era? Não, era o Rami Andrade. Vem comigo, isso é velho, hein? Você sabe Eu o que só é tenho engraçado? poucos- Às vezes a pessoa fala assim, olha, se der tempo eu vou. Eu falo, olha, Existe não, tempo. esse não é argumento, porque a gente está aberto 24 horas. Não é? Mas se você todos os quiser dias, realmente, todos Todos dias. os dias, Caramba. 24 horas de segunda a segunda? De segunda a segunda. O dia que a gente fecha, dia 24 de dezembro, 9 horas da noite, e abre dia 25 de dezembro, meio-dia. Nossa. Tá. E no dia 31 de janeiro, fecha 9 horas e abre dia 1º Tem de público. meio-dia. E tempo é Que legal. difícil conseguir fechar. A pessoa vai Caramba. chegando. A gente fecha e solta uns deliveryzinhos, assim, um drive-thruzinho. Tchau. Senão não vai ter É uma responsabilidade, né? Que legal. E E- assim, fugindo um pouco, comida preferida. Qual que é a sua comida aqui que você mais gosta de comer? Dentro do New Dog e fora do New Dog também. Que vamos ver Olha. até onde vamos. Olha, dentro do New Dog, eu gosto de várias coisas, Certo. mas eu vou falar um que nem todo mundo conhece muito e que eu adoro também. É o X-banana. Caramba. Banana. É muito bom. O que vem no Vai X ser banana? colocado na minha Tem lista. banana, tem queijo, um pouquinho de canela com açúcar e o pão. É uma Nossa. E delícia. a carne? Não, É a banana. Você pode É um até X pedir com banana. carne. Você pode até pedir a carne, mas é um X de queijo, banana de banana, pão com açúcar e canela. Mas lá como você monta seu sanduíche, você pode pôr. Por isso que é X-banana e não X-burger, né? Certo? Eu vou comer uma banana na madrugada, já pensou? E comida preferida Você da quer comer uma vida? banana na madrugada? Pense no X banana. Venha pro New Dog. Olha, deu slogan. Adorei. Dormiu, acordou, sorriu. Né? Sorriu, venha. Caraca. É marketing ele. Não, Muito furou, bom, furou, ó. isso aí ficou horrível. Adorei. É. Eu gosto muito de pizza, adoro uma boa macarronada. Gosto bastante legal. de comida italiana. Não Bom. sou muito do japonês, minha filha adora, mas eu não curto. Não. Eu também, eu adoro. Eu Tudo também. que Adoro massa, adoro é japonês, o adoro. que exatamente. Mas Hot eu gosto, dog, japonês você não gosta muito, não. hot dog, Ai, hot dog é bom. também é bom. Também. Exato. E do pessoal, assim, da equipe em si, como que é o treinamento que você passa para ele? O que vocês procuram passar? Porque a gente comentou, né, que é um dos pontos vitais e primordiais hoje em dia, a gente gerir pessoas. Como faz para gerir pessoas? É treinamento? O que é? Olha, o treinamento ele é fundamental. Tão fundamental quanto o treinamento, ou até mais, é a liderança. Porque se só o treinamento sustentasse o time, não precisaria de líder. Não precisaria. Então, quando a liderança é uma liderança presente, que consegue olhar para o colaborador e perceber hoje qual o estado daquele colaborador, que ele consegue perceber em cada atitude do colaborador e dar feedback, né? Não só o feedback aquele que aponta, que corrige, mas também o feedback que você orienta e mostra qual é o caminho certo. Ele traz, é como se fosse uma bússola, como se você desse um norte para aquele colaborador, né? Porque eu costumo falar assim, se a gente faz o treinamento e a gente não dá o feedback, não acompanha
e não serve como exemplo, agindo de acordo com o treinamento enquanto líder, nada acontece. Por exemplo, você aí que tem filho, se você andar descalço e pedir para o filho pôr o sapato, ele vai colocar? Não vai. Então, eu amo dar treinamentos, eu tenho uma empresa de desenvolvimento humano, então eu faço rodas de conversas com eles. Tenho News Dog, que são as notícias que eu levo para eles de primeira mão. Eu trago profissionais que são meus professores para treinar o meu time. Caramba! Agora, se no dia a dia a gente não mantém isso, aí acaba sendo um investimento que às vezes fica sem aquele retorno que a gente tanto almeja. E agora acho que ficou claro, né, depois desse podcast aqui, o porquê desse sucesso, não só do New Dog, quanto nos treinamentos. Porque ela fala bem, gostoso, uma conversa leve, uma conversa sincera, cheia de história, de tradição. Vamos levar ela na Ricapel, contratar ela lá, que o negócio tá pegando. Olha lá. Aí, ó. Ei, o Zaca dando risada. Verdade, o bicho tá pegando lá. Quer fazer um... Bora lá! Né? Um treinamentozinho lá? Você acha que ficaria legal, Ri? Acho. Mas eu acho que vamos mudar, vamos esperar mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho? Legal. Sem ciúmes. Sabe qual é o desafio, né, do treinamento em empresa familiar? Qual que é? Aonde começa o treinamento da empresa familiar? Em casa. Na família. Na família. Casa começa. Exato. Você se vê uma pessoa muito diferente hoje do que era há 10, 20 anos atrás, assim, como aprendizado? E devido ao quê? O que te fez, assim, mudar muito? Eu sou outro ser hoje. Totalmente diferente. Eu acho que com o passar do... Bom, eu sou uma pessoa muito dinâmica, muito curiosa, eu adoro aprender, eu fuço um monte de coisas, faço trocentas formações ao mesmo tempo e eu levo isso tudo para o meu time, eu levo isso tudo para a minha vida, né? Então não tem como eu ser a mesma pessoa ontem do que eu sou hoje. E é tão interessante que eu tenho muito forte dentro de mim que uma das coisas mais importantes do mundo, da vida, é a autorresponsabilidade. A gente é 100% responsável por tudo o que acontece na nossa vida. Não é o outro. Quando a gente se dá conta disso, a gente empreende na gente mesma. A gente olha para dentro e percebe, puxa, quando eu falo assim, eu tenho esse impacto. Quando eu olho desse jeito, eu tenho aquele impacto. Porque eu acredito em Deus, em algo maior que eu chamo de Deus. E se Deus é o Criador, eu sou a filha dele, eu tenho o DNA dele. Então eu sou saudável, eu sou próspera, eu sou abundante, e eu tenho infinitas possibilidades de co-criar, como filha do Criador, tudo o que eu quiser na minha própria vida. E é um pouco disso que eu levo em todos os ambientes que eu estou. Então, às vezes, eu encorajo e desperto um talento que está lá latente, reprimido na pessoa, e ela consegue desabrochar, trazer para fora, levar a voz dela para o mundo. Porque, enquanto indivíduo, ela é um ser único. O pessoal pode tentar copiar a maionese do New Dog, pode tentar copiar o sofá do New Dog, a guardanapeira do New Dog. O New Dog é o New Dog. A identidade do New Dog. Você chega lá dentro, tem memórias, tem tudo ali dentro, né? Tem uma vida que a pessoa viveu ali, que os ancestrais dela viveram ali, então é uma coisa muito forte. Agora está muito na moda de falar de missão, de propósito, de cultura, né? Mas legado. Meu filho, eu tenho um filho, Renan, que o legado dele é desde o dia que eu estava grávida, porque ele chutava a minha barriga. A Gabi já não chutava tanto, então o legado não é hoje para frente, né? Desde o primeiro minuto, é tudo aquilo, todos os impactos que a gente causa na vida das pessoas. E eu acredito que é um pouco disso, sabe? A vida se trata disso. Uma coisa que você não perguntou, e é uma curiosidade, acho que de todo mundo, né?
O nome New Dog, de onde veio? Boa. Quando meu pai decidiu abrir o New Dog, várias pessoas falaram de vários nomes. E a minha tia Nice, que é a irmã dele, falou, por que não New Dog? E quando ela falou, meu pai gostou. E olha a sacada, né, gente? Porque muitos brasileiros dão mais valor para o que é americanizado do que o que é brasileiro. Mas o New Dog não parece cachorro quente do dog? O New é novo e o Dog é cachorro. Sim, então, mas não... Pode parecer. E ficou. E ficou. E pegou. Exato. E não tem problema nenhum. Não, E sim. sempre foi o carro-chefe o X-salada, mas o nome a gente deu antes de vender o hot dog ou o X-salada. Olha só. Né? Então É uma depois, curiosidade. mas foi assim que surgiu o nome. Minha tia sugeriu, meu pai falou, é isso mesmo, e ficou. Vamos pro Ficou e presente? Pegou. Ela comentou bastante aqui, teve muitas surpresas, histórias, e agora a gente tem uma surpresa para ela, não tem? Surpresa, um Você X. pode pegar uma surpresa Posso. muito boa para ela? Na verdade, é apenas um agradecimento por você ter topado essa doidura que foi aqui. Ai, que lindo! Lindo, lindo aqui, ó. Ó, Mais linda ó, não ficou? E agradecer mesmo. Ai, muito Agradecer de obrigada coração. pelo carinho. Principalmente pela lição que a gente teve. A gente teve uma lição hoje aqui. Né? Que lindo, adorei. Vamos Olha, guardar mais muito um pouco. carinho. Eu tenho que pegar o lenço, porque você faz emocionar. Você faz a emoção Histórias rolar. emocionante. Na verdade, ela não faz emoção, ela toca no coração. Exatamente. Tem coisas que dói, viu? Quando a gente é de verdade, a gente traz muito coração e a gente traz a calma com a nossa alma, Exato. né? E aí, quando uma alma está aberta e de verdade, toca uma outra alma, porque aí é de coração para coração. Exatamente. É tipo Marisa para Marisa, né? De mulher para mulher. E eu não vou nem encerrar esse podcast porque eu não tenho nem coragem. Porque Nem eu, mesmo olha como é encerrando que ela vai me deixa, cara. nunca vai sair da minha memória. Então eu quero que vocês encerrem dessa vez. Com Gente, essa honra. Coloca lá tuas redes sociais, onde que pode te achar, teu instituto, o New Dog. Tá, o New Dog é New Dog Hambúrguer, né? No Instagram, no Facebook, no LinkedIn. O site também www.newdog.com.br. E as minhas redes sociais são apenas Adriana Palermo O. Porque teve uma Adriana Palermo mais rápida que criou a Adriana Palermo primeiro. E tá tudo bem. Legal. E aí, dá um recadinho para todo mundo que está te assistindo, final, Ah, eu vou dar um recado então. maravilhoso. Se vocês puderem estudar no Google, enfim, o Instituto HeartMath é um instituto que estuda o coração há mais de 30 anos. E eu aprendi nesse instituto, como mentora de lá, a ter coerência no meu coração. Então, se eu penso uma coisa, eu sinto outra coisa, eu não consigo materializar. Mas se eu tenho uma coerência entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, eu consigo materializar. Então, fica a dica. Sair um pouco do cabeção e sentir o coração. Parabéns! Obrigado. É isso. Valeu. Até a próxima, então, com mais histórias e um novo episódio. Obrigado a todos que ficaram. E muito Meu. obrigado especial. De verdade. Obrigada, Foi eu demais. adorei. Obrigada Adriana. pelo convite.